Vamos trazer pintura em tecido agora para todos vocês. Olha, vai ser um cupcake. Olha que lindo, ó. Maravilhoso. Super moderno, né? E a Verônica já está aqui para nos ensinar. Seja bem-vinda! Obrigada! Boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer esse delicioso cupcake? Na verdade eu vou dar um gostinho só, assim, para vocês verem o cupcake, mas eu vou ensinar mesmo o morango. Ah, vai ser o morango. Isso, bem Porque, apetitoso. na verdade, é a técnica que nós vamos aprender agora. Exatamente. E é um morango bem simples de se fazer. Esse é um pouquinho menos realista do que eu tô acostumada, exatamente para que todo mundo possa pintar. Perfeito, então. Vou pedir para você fazer bem aqui no meio, para a gente usar a imagem aqui de cima, para a gente aprender. Que técnica é essa de pintura? Então, eu trabalho mais com realismo. Então, a gente pode dizer que é uma técnica, esse morango, no caso, é mais semi-realista. Ele lembra o realismo porque tem aquela jogada de luz, sombra e etc. Mas ela não ele não é tão idêntico ao real, porque o morango também não é tão certinho, no formato redondinho, igual a gente faz. Então, a gente pode dizer que é pintura em tecido semi-realista. Perfeito. Por onde a gente começa, então? Vamos lá. É bem simples. A gente vai usar um pincelzinho de cerdas mais durinhas, tá? Que a gente chama de filamento firme. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar primeiro o branco, ó, carregar o pincel mesmo e depois uma tonalidade de vermelho. Meu conselho é, nunca peguem primeiro o tom escuro para depois o branco, porque o branco se contamina muito rápido e se a gente sujar o branco, aí vai virar outra cor. Então, sempre primeiro no branco para depois outra cor, tá? Ótimo. E aí a gente vai fazer, ó, o meu pontinho de luz, um tom rosado. Certo. Movimento circular bem básico. Pintou com movimento circular? Agora a gente vai terminar de preencher com o vermelho puro. Não preciso lavar o pincel, tá, gente? A gente vem trabalhando, ó, com o vermelho puro, direto. Vai trabalhando com o vermelho puro. E aí, quando chegar aqui na junção da cor que a gente colocou, vai trabalhando com movimentos circulares, ó. Tá. Pincel reto. Reto, né? sempre de pezinho. Tá vendo, ó? Sempre de pezinho. Você já vai trabalhando com a luz, com a sombra. Exatamente. Outra dica, eu consigo fazer, ó, sem precisar apoiar. Mas se você precisar, você pode ou apoiar o seu... a mão, né? Ou apoiar o dedinho, ó. Ah, tá. Então, se precisar de algum equilíbrio, algum pode apoio... apoiar? Pode. A mão? É, como se fosse escrevendo com caneta também, né? Tem pessoas que não têm tanta habilidade, que tá começando, e aí precisa entender como faz, ó. Vai muito do jeito, né? Exato. Para fazer esse contorno aqui, tá vendo, ó? A gente vai pegar a tinta na metade do pincel, vai virar a parte com tinta para fora, ó, e vai fazer o contorno. Certo. Tá? Tá. E aí, termino de preencher. Só com o vermelho. Vamos terminar só essa pontinha e aí eu já vou mostrar as outras cores que a gente pode aplicar, ó. Agora, o que a gente vai começar a fazer? Dar um pouquinho mais de volume para o nosso morango. Aqui, ó, se eu quisesse já colocar as sementinhas, eu diria que é um morango porcelanizado. Por quê? Porque ou figurativo. A gente sabe que é um morango, mas ele não se assemelha ao real, tá? Mas a gente quer dar um pouquinho porcelanizado ou figurativo. Olha, isso. Interessante. Porcelanizado é porque a gente usa muito branco. Tá. E figurativo porque é a figura de um morango, mas não se assemelha ao real, tá? Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? Começar a dar um pouquinho de volume. Vou vir com o vinho, vou colocar aqui, ó, porque o morango, ele tem aquela parte assim, a de cima mais gordinha e a de baixo costuma ser mais magrinha. Então, a gente vai fazer essa voltinha aqui, ó. Que daí já vai trazendo esse realismo, Exato, ó. Tá vendo, ó? Já vamos dando um voluminho. Certo. E também vou aproveitar o mesmo pincel e fazer um pouquinho de sombra com o vinho aqui embaixo, ó, da nossa sépala, que são as folhinhas. Perfeito. Lembrando, se eu colocar mais tom escuro, ele vai ficar mais passadinho. Se eu deixar ele mais vermelhinho, aí ele já vai ficando, né, alguns mais madurinhos, outros menos. Posso até colocar, se eu quiser, um tiquinho de nada de verde, ó, vou usar um pouquinho do verde pistache. Ué, por quê, Verônica? Porque o morango, ele tem grau de maturação diferente dentro da mesma fruta, tá vendo, ó? Olha como já dá um pouco de volume. Olha só como já diferencia. Né? Agora já a gente... tirou aquele chapado. Exatamente. Chapado é como você falou mesmo, é só uma cor. Se eu usasse só uma cor para preencher, seria o chapado, porque a gente só usou uma cor. Mas aqui a gente dá um pouquinho de volume usando as cores. E olha que interessante, né? O ponto de luz já está pronto ali, né? Exatamente, já está prontinho. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer as nossas sementinhas. O que é legal desse morango?
Ah, Vê, mas eu gostei tanto do cupcake e tal. Eu usei as mesmas cores que eu estou usando no morango para trabalhar o nosso cupcake, tá? E aí, claro, a gente sempre tenta colocar os elementos do nosso trabalho, combinar os elementos do trabalho com o barrado, por exemplo. Então, vários dos barrados que estão ali, a gente trabalhou os mesmos elementos no trabalho, né, na peça. Tá. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de definir, antes de começar a pintar, qual é o barrado que eu vou usar. Porque daí eu consigo trabalhar as cores do meu barrado na pintura. Daí faz uma composição Exatamente. Isso agrega valor na nossa peça. Olha aí como a gente tá vendo. Fica uma peça única. Exatamente. Até acho que foi um viés, eu tô vendo de viés. longe, mas o viés que você fez o acabamento lateral desse pano de então o que eu gosto de fazer? Eu decido todo o material que eu vou usar, né, antes de eu começar a pintar para poder trabalhar as cores do barrado, do viés, etc, na minha pintura. Ótimo. Tá? Gostei. Bom, agora a gente vai fazer as sementinhas. Vou usar um pincel bem molinho, tá vendo, ó? Bem pequenininho mesmo, de uma ponta pequenininha. Certo. E o que a gente vai fazer? Vou pegar um pouquinho do vinho e a gente vai fazer assim, ó, umas bolinhas. Na verdade, são mini tracinhos. Pessoal, no morango, uma curiosidade, né? O morango pode ter até 100 sementes. É mesmo? E toda essa parte de fora que ele tem é a semente dele. Então, assim, tentem não deixar padrão. O que é padrão? Se eu tivesse feito como poá, que a gente sabe que o poá é assim, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso é padrão. Tá. Eu dou uma padronagem para ele. Um tecido é padrão. Certo. Se repetem. Se eu deixar assim tudo igualzinho, ele vai deixar de ser real. Então, quanto menos padrão a gente deixar, mais realista o nosso morango vai ficar. Super dica, hein? Ó, e aí a gente... Super dica! A gente vai fazendo assim, ó, as manchinhas, Porque tá? a proposta aqui é ficar mais próximo do real. Exatamente. Existem vários tipos de pinturas diferentes, né? E aí a gente tem materiais que facilitam esses tipos de pintura. E no meu caso, eu uso mais o realismo mesmo. Eu gosto de trabalhar com realismo, tá? Certo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu poderia colocar mais sementes se eu quisesse, tá? Mas vamos lá. Se você tá começando, encher de semente vai dificultar a parte que a gente vai fazer agora. Então, qual é a dica que eu dou? Façam como eu fiz aqui. Um treinamento, tá vendo? Ó, num tecido qualquer. Certo. Faz o treinamento para você ir fazendo todos os pontinhos, tá? Perfeito. Para luz, a gente vai pegar um pouquinho de branco e vai fazer assim, ó, umas batidinhas aqui onde a gente pôs o tom mais claro antes, ó. E eu vou fazer essas batidinhas sem encostar na semente. Tá vendo, ó? É batidinha mesmo, não posso alisar muito. Vou fazendo as batidinhas. Aí, ó, sujeirinha do pincel, eu posso fazer um pouquinho aqui embaixo. Mas só a sujeirinha. Vê, por que eu não tô encostando nos buraquinhos, né? Por que eu não tô encostando na semente? Porque é pra gente dar aquele volume, pra dizer que a semente tá lá, mais profunda, e essa parte tá mais pra cima, tá? Perfeito. E aí a gente consegue fazer esse efeito. Vou fazendo assim, sempre... Depois que secar, se a gente achar que o branco deu uma sugadinha, vai lá e retoca um pouquinho do branco. E aí, para finalizar, a gente só vem na sementinha, a gente pode colocar um pontinho amarelo em cima dele, tô usando o filete, e se quiser, pode colocar também um pontinho branco. Só isso, todas as sementinhas. E as folhas é do mesmo jeito, né? Isso, as folhas, eu gosto de usar um pincel também molinho, tá? E aí a gente vai trabalhando com o movimento mesmo para dar aquela suavidade da própria folha. Olha, interessante, hein? Vamos passar os contatos aí da Verônica para você tirar todas as suas dúvidas, conhecer, acompanhar o trabalho dela, que é maravilhoso. E falar sobre pintura em tecido, a gente iria passar aqui a tarde toda, porque assunto não falta, né? Exatamente.